Está no ar o Jornada. Aqui você acompanha ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, vamos saber se as empresas podem ou não limitar a quantidade de vezes que o empregado vai ao banheiro durante o expediente. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção de acidentes para os mecânicos industriais. Em Brasília, magistrados de todo o Brasil definem novas estratégias para o Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Vamos também até Florianópolis conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. E em São Luís, os belos azulejos maranhenses, famosos desde a época do Império, são destaque no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Tudo isso e muito mais agora. O nosso Jornada já começou. Algumas empresas limitam a quantidade de vezes que o empregado pode ir ao banheiro durante o expediente, ou até o tempo que pode ser gasto pelo trabalhador para necessidades fisiológicas. Mas até onde vai o poder diretivo da empresa nesses casos? Em que situações o trabalhador tem direito à indenização por dano moral? Na reportagem especial de hoje, vamos saber como processos envolvendo o assunto têm sido julgados pela Justiça do Trabalho. A quantidade de idas ao banheiro e o tempo gasto dependem da vontade e necessidade de cada pessoa. Nesse banheiro público, o entra e sai é constante. Sou rápido, porque o homem sempre é mais rápido, né? Eu acho que eu sou rápida, sim. Ele, por exemplo, ele já demora mais. Cada organismo tem seu tempo de ir no banheiro. Eu vou ao banheiro mais de 8 vezes por dia. A boa prática manda que você vá ao banheiro sempre que você tenha a mínima vontade possível de urinar, você já deve ir ao banheiro. Agora imagine um trabalhador que não pode ir ao banheiro sempre que precisa e quando vai, tem um tempo cronometrado para fazer as necessidades fisiológicas. A situação aconteceu com a Laiane, no período em que ela trabalhou em uma empresa de digitação em Brasília. Para ir no banheiro não podia, porque tinha que ser só no horário do intervalo, porque tinha a meta da digitação, né? Aí você não podia ir, você tinha que ficar esperando dar essa hora. Laiane sofre as consequências dessa proibição. Eu tive infecção urinária grave e até hoje eu sofro com essa infecção urinária. A urina tem um grande papel nas mulheres, lavando o aparelho urinário, lavando a bexiga e com isso diminuindo a quantidade de bactérias. Pode, em casos mais sérios, acender aos rins. Então você tem infecção primeiro na bexiga e depois infecção renal. O poder diretivo da empresa em estabelecer regras e procedimentos que possam garantir a disciplina no ambiente de trabalho e a execução das tarefas da melhor forma possível está previsto na CLT. Mas isso não dá poder ao patrão de restringir o número de idas do empregado ao banheiro, de fixar horários específicos para isso e nem de exigir que o trabalhador bata o ponto ao ir e voltar do banheiro. Situações como essas caracterizam um abuso de poder e, além de ferirem a dignidade humana, afrontam as normas constitucionais e trabalhistas. Não pode haver limitação, não precisa haver o registro em cartão de ponto, porque o intervalo que a lei entende como sendo decorrente seria a interrupção do contrato de trabalho, em que o empregado não trabalha, mas o tempo é considerado como se estivesse trabalhando. O tempo, 2, 3, 4, 5 minutos, depende muito de onde esteja o banheiro, de quantos banheiros existam, da distância entre o posto de trabalho do empregado e onde está situado o banheiro. Então ela pode ter um controle individual para saber quem está indo, quem não está indo, quantas vezes saiu, foi, etc. Isso não vejo como discriminatória, essa conduta. Passa a ser, se ela divulga isso, ela faz uma espécie de ranking. Os empregados que mais vão ao banheiro durante a direção, expõe lá a intimidade da pessoa, a execração coletiva ou a comentários até maledicentes, né? Ou se traduz, por exemplo, em apelidos
das pessoas que vão muito ao banheiro. Então, tudo isso revela um tratamento discriminatório. E aí passa a ser um problema. Mas o desrespeito das empresas tem aumentado o número de processos sobre o caso na Justiça do Trabalho. De 2013 a 2015, passou de 3 para 83 o número de processos no Tribunal Superior do Trabalho sobre limitação de uso do banheiro. Casos de empregados que foram ao banheiro e tiveram os minutos descontados no salário, e de trabalhadoras como a Eusanete, que só podia usar o banheiro da empresa de telemarketing por 5 minutos, durante um expediente de 6 horas diárias. Se você ultrapassasse seus 5 minutos, aí eles passavam a observar e depois te chamavam e perguntavam por que você estava ultrapassando, né? E geralmente eu sempre era chamada a atenção, né? Sempre chamavam e eles me davam o feedback, né? Que é o que eles chamam lá, que é tipo uma advertência oral. E tinha sempre essa rotina, essa demanda de fiscalização lá. Para os operadores de telemarketing, há ainda uma norma específica do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR17, que permite a saída dos postos de trabalho a qualquer momento da jornada para ir ao banheiro, sem prejuízo em avaliações de rendimento e em remuneração. O TST, instância máxima da Justiça Trabalhista, tem garantido o direito de indenização aos trabalhadores prejudicados. Fere a dignidade humana a restrição por qualquer meio do direito, eu diria até quase que natural, de ir ao banheiro. A empresa não pode restringir o direito que tem a pessoa de ir ao banheiro. Evidentemente que, se ficar provado que o empregado utilizava-se desse direito natural até, vamos repetir, de forma abusiva, ele pode ser penalizado. Porque ele não pode fazer reunião no banheiro. Ele não pode ir ao banheiro para atender o telefone, ir lá conversar com a família inteira, porque evidentemente ele não está indo ao banheiro pela razão própria das pessoas que vão ao banheiro. Ele está utilizando esta razão que seja de cunho fisiológico para algum outro motivo. E aí surge o problema. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT do Paraná considerou legítima a demissão por justa causa aplicada pelo Clube Atlético Paranaense a um almoxarife que publicou no Facebook críticas à atuação da diretoria na condução de obras de preparação do estádio para a Copa do Mundo. O almoxarife disse na rede social que os administradores do clube eram incompetentes e que agiam somente para levar vantagens, mas não apresentou provas das acusações. Cabe recurso da decisão. O TRT de Minas Gerais reconheceu que um ex-empregado do Banco do Brasil tem direito à reparação por dano moral e material no valor de R$15 mil pelo uso não autorizado da voz dele em uma central telefônica. Para o tribunal, a falta de autorização para o uso da voz em atividade lucrativa do empregador feriu direitos da personalidade assegurados pela Constituição Federal. As partes ainda podem recorrer da decisão. O TRT da 8ª Região concluiu que entidades de ensino que mantenham curso de medicina e também prestem serviços de saúde devem possuir duplo enquadramento sindical. A decisão beneficiou uma técnica de enfermagem que mudou de função durante o contrato de trabalho. Com isso, ela vai receber diferenças salariais e verbas previstas na convenção coletiva devido ao enquadramento em nova categoria. Cabe recurso da decisão. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas de prevenção de acidentes para os mecânicos industriais. E ainda hoje a história e o funcionamento do TRT de Santa Catarina. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, está com inscrições abertas para concurso público em cargos de nível médio e superior. São 5 vagas mais cadastro de reserva para técnico judiciário e 1 vaga mais cadastro de reserva para analista judiciário. As inscrições vão até o dia 14 de dezembro. Mais informações, concursosfcc.com.br. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre. Durante uma semana, o ministro examinou as estruturas judiciais e administrativas do TRT.
O TRT do Ceará promoveu a primeira Semana Institucional da Magistratura Trabalhista. O encontro teve o objetivo de promover debates sobre temas relacionados ao direito do trabalho e de compartilhar boas práticas para o aprimoramento dos serviços judiciais e administrativos. Servidores de diversos tribunais participaram do 15º Encontro de Bibliotecários da Justiça do Trabalho. Durante o evento foram discutidas as novas técnicas e plataformas digitais voltadas ao armazenamento e recuperação do conhecimento humano, entre outros temas. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, trazemos dicas de prevenção de acidentes para os mecânicos industriais. Para a utilização dos equipamentos, são indispensáveis treinamento e dispositivos de proteção. Veja só. Meu nome é Laelson, sou técnico de segurança do trabalho e vou dar algumas dicas aqui de segurança para o nosso companheiro de trabalho, Hudson. Hudson, você trabalha em que aqui na empresa? Eu trabalho na área mecânica, fazendo manutenção em válvulas e todos os equipamentos da área mecânica. Certo. Para que você desenvolva suas atividades com segurança, é necessário que você utilize no seu local de trabalho, correto? Correto. Bom, primeiro você tem que utilizar seu capacete, pois o capacete protege você de alguns impactos que você, porventura, venha a sofrer durante a realização de suas atividades. O protetor auricular é importante para aquelas atividades onde haja concentração de barulho. Então, é importante que você utilize durante a realização de suas atividades. O óculos de segurança também, como você é um auxiliar mecânico, é obrigatório e necessário que você utilize durante a sua atividade. E também é importantíssimo não deixar de realizar suas atividades com o equipamento que vai proteger você de alguma porventura machucado em suas mãos. Tenho uma dúvida sobre o trabalho em altura. Quais EPIs corretos para utilizar nesse trabalho? Bom, senhor, em primeiro lugar, o senhor tem que ter um curso de acordo com o NR 35 do Ministério do Trabalho, onde você terá que ser capacitado por uma carga horária de 8 horas. Depois dessa carga horária que você ser aprovado nesse curso, você vai ter que ter autorização da empresa para realizar trabalho em altura, e toda atividade que você for realizar em altura, você tem que ser preenchido uma PT, que é uma permissão de trabalho, onde nesta permissão de trabalho vai dizer a você a atividade que você vai realizar. Você vai passar por uma avaliação médica para saber se você está apto com o médico do trabalho da empresa. Após essa liberação, nós vamos liberar a área e você terá que usar o cinto de segurança para aquelas atividades desenvolvidas a mais de 2 metros de altura. Então, só tenho a agradecer ao senhor e dizer que essas dicas foram muito importantes para que todo funcionário, ao realizar uma atividade, ele siga os procedimentos de segurança, pois segurança está em primeiro lugar. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho promove, desde 2011, estudos, ações educativas e campanhas sobre os males do trabalho na infância. O programa também recebe denúncias de trabalho infantil e mobiliza juízes em todo o país para o combate à exploração de crianças e adolescentes. Os gestores do programa se reuniram no TST, em Brasília, para planejar novas estratégias. Saiba mais na reportagem. As estatísticas relacionadas ao trabalho infantil ainda assustam. De acordo com dados divulgados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, aumentou o número de crianças entre 5 e 13 anos trabalhando no Brasil. Em 2013, eram 506 mil crianças. Já no ano passado, havia 554 mil, 9,3% a mais. Foi o primeiro aumento na última década. Ainda segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, até 2014, 3 milhões e 300 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam trabalhando no país, número 59% menor que em 1992, quando eram 8 milhões.
As crianças que saíram do trabalho saíram por diversos motivos. O principal motivo é de que elas conseguiram ter por parte da família um apoio para continuarem na escola, para melhorarem o seu desempenho na escola, e as famílias conseguiram por parte do Estado ter apoio para poder melhorar a sua situação econômica. Esses dois componentes de escola e renda familiar são essenciais para a erradicação do trabalho infantil. E na tentativa de diminuir o número de crianças que trabalham, gestores regionais e nacionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho se reuniram para definir estratégias para 2016. O encontro contou com a presença de representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O enfrentamento ao trabalho infantil não é uma ação só governamental, é uma ação articulada de governos e de representantes, de empregadores, trabalhadores, do sistema de justiça, dos organismos internacionais, das ONGs, né, para que a gente consiga realmente mobilizar toda a sociedade, mobilizar os gestores públicos na implementação de políticas públicas que sejam mais efetivas. Entre os temas discutidos estão a redução da maioridade penal e o trabalho infantil artístico. Para a ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, o uso de mão de obra de crianças e adolescentes tem sérios reflexos no desenvolvimento do país. Se nós priorizarmos, entendermos que essa é uma questão fundamental e que nós não poderemos falar em um país desenvolvido, onde existam 3 milhões de crianças sendo exploradas pelo trabalho, então fica mais fácil compreender e fazer com que as pessoas compreendam que o combate ao trabalho infantil está ligado sim a um novo país, a um país melhor e um país com desenvolvimento, sem trabalho infantil. A aprendizagem também foi discutida na reunião. Para os gestores do programa, é necessário que as empresas cumpram a cota de aprendizes, de no mínimo 5% e no máximo 15%. Para isso, os estados planejam realizar audiências públicas na tentativa de aumentar o número de jovens entre 14 e 24 anos trabalhando na condição de aprendiz. Dá uma ideia, inclusive, de no início do próximo ano, realizar um dia que nós denominamos inicialmente de Dia A. E nesse dia A seriam reproduzidas audiências públicas em todo o país para tratar dessa questão da aprendizagem. Uma campanha também deverá ser lançada na tentativa de mostrar à sociedade os riscos do trabalho para crianças e adolescentes. Oxalá cheguemos um dia em que não tenhamos mais essa chaga, assim como não tenhamos a chaga de milhares de acidentes de trabalho e moléstia profissional que vitimam e mutilam inúmeros trabalhadores. No próximo bloco, vamos até Florianópolis conhecer a história e o funcionamento do TRT de Santa Catarina. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, como são feitos os belos azulejos maranhenses, famosos desde a época do Império. Nós voltamos daqui a pouco. Na página do TRT de Mato Grosso no Facebook, você tira dúvidas sobre direitos trabalhistas por meio da hashtag Conselho do Mestre Yoda. Essa semana, o tribunal falou sobre a redução de férias nos casos em que os empregados não comparecem ao serviço e nem apresentam justificativa. Acesse facebook.com/TRT Mato Grosso e saiba mais. Vamos até Florianópolis conhecer a história e o funcionamento do TRT de Santa Catarina. O tribunal, instalado em 1981, é pioneiro em inovações tecnológicas. Foi o primeiro a utilizar o peticionamento eletrônico e o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Conheça esse TRT no quadro Raio X. A Justiça do Trabalho em Santa Catarina remonta aos anos 40, quando fazia parte da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho. Nos anos 70, passou a fazer parte da 9ª Região, com sede em Curitiba. Apenas em 1981 foi instalado o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, com sede em Florianópolis. A instalação do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina foi importante para todo o jurisdicionado do Estado, porque
deu possibilidade de acesso mais fácil à Justiça do Trabalho. No início eram apenas 8 desembargadores e 14 juntas de conciliação e julgamento. Hoje, 34 anos após sua instalação, o TRT da 12ª Região conta com 18 cargos de desembargador, 60 de juiz titular e 56 de substituto. São 60 varas distribuídas por 30 jurisdições e seu quadro possui em torno de 1.600 servidores. O TRT catarinense se destaca por ser vanguarda em tecnologia da informação. Foi um dos primeiros a implantar o peticionamento eletrônico. Isso há mais de 15 anos, uma revolução à época. Foi indiscutivelmente um grande acontecimento, porque revolucionou, né, modernizou a prática de atos processuais. O diferencial do sistema de peticionamento eletrônico do nosso tribunal é que nós aceitávamos, inclusive, o peticionamento inicial, né, a abertura de um processo já por meio de peticionamento eletrônico. Pioneirismo também na modernização das rotinas administrativas. Implantado desde 2007, o sistema de autoatendimento permite que o servidor marque suas férias, frequências e licenças automaticamente. Depois que o autoatendimento foi implementado, ficou tudo muito mais prático, porque a gente pode lançar todos os afastamentos, férias, diárias, licenças, de qualquer lugar que a gente tenha acesso ao computador. Então facilitou muito. E a área de recursos humanos, então, pôde passar a fazer atividades mais estratégicas vinculadas à saúde, à capacitação e a outras ações mais relevantes para os resultados da instituição. Com o sucesso do autoatendimento do peticionamento eletrônico, o tribunal resolveu dar um passo além. Assim, em 2009, nasceu o processo virtual. Além de contar com peticionamento online, as ações trabalhistas deixaram de tramitar em papel, existindo apenas no meio digital. E isso, indiscutivelmente, trouxe para o âmbito do processo inegáveis benefícios, seja no que diz respeito à celeridade no andamento do processo, ou mesmo a redução de custos, que foi impactante, né, para o judiciário. Meses depois, ainda em 2009, o modelo virtual de processo judicial foi incorporado pelos processos administrativos. Assim surgiu o PROAD. E uma diretriz muito forte à época foi a questão da transparência da informação, para que todo o processo, todos os expedientes que tramitam administrativamente fossem transparentes a todos os usuários, ou seja, de consulta livre, para que todos saibam o que está acontecendo na administração. A Justiça do Trabalho catarinense foi a escolhida para receber o processo judicial eletrônico, o PJE. Instalada na Vara de Navegantes, foi a primeira do país a funcionar com o sistema. Nesse mês nós vamos ter o último processo catarinense que tramita em papel. Até me arrepiei. O último processo vai acontecer, vai ser autuado em novembro e possivelmente vai ganhar um selo histórico. E é histórico. São Luís é conhecida como a cidade dos azulejos. As peças são um símbolo do que foi a economia do estado no período colonial. Naquela época, revestir os prédios com azulejos atendia às condições climáticas da região, que pela posição geográfica apresenta um clima muito quente durante o verão e o inverno com bastante chuva. Até hoje, muitos maranhenses ainda se dedicam a essa fabricação. Veja no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Eu nasci no Maranhão, nasci numa cidade de fronteira ao Piauí, quando meus pais trabalhavam lá em Brejo. E quando a gente veio para cá em 68, eu fiquei muito encantado. Então, assim, o uso do azulejo era muito mais intenso naquele período e eu fiquei impressionado porque a única coisa que eu conhecia de azulejos na minha infância no Piauí era um azulejo branco que a gente via num banheiro ou numa sala de hospital, não é? O azulejo, ele é um emblema, um símbolo do que foi a economia do Maranhão no período colonial. A partir de que a cidade vai tomar um corpo físico, vai obedecer uma planta que estava já pré-estabelecida, desenhada, e vai ser ocupada, esses lotes vão ser ocupados pelas casas, né? Ela vai começar a ganhar uma dimensão urbana, e essa dimensão urbana vai ser coroada com revestimento de azulejo.
Esse tipo de azulejo, que é o azulejo de figura avulsa, é um azulejo que cada peça independe da outra. Os portugueses chamam azulejo relevado. No Brasil, talvez pela literatura da Dora Alcântara, que foi historiadora, arquiteta historiadora, e ela chama azulejo em alto relevo. Eu vi que esse modelo, como você coloca, ele podia ser um novo produto para entrar no mercado. O processo é o seguinte, uma forma, no passado essas formas eram feitas de madeira, ou então de zinco, né? O zinco sofria uma pressão de volumetria, essa gravação era feita nessa chapa, e o barro é contraplacado ali, prensado, né? Ou a soco, ou por uma prensa de metal pesada, e aí essa placa sai, quando ela sai impressa e traz a volumetria. Depois isso é colocado, estocado em prateleiras para passar um processo de secagem de 7 a 15 dias. Depois eles vão para a cozedura, que é a parte da biscoitagem, que o biscoito é só o corpo, volta da cozedura e vai para a esmaltação. E paralelo à esmaltação, a aplicação da pintura, da decoração, que é o óxido de ferro. Então volta para o forno, uma cozedura ainda maior, de 1000 graus. Aí esse material vai vitrificar, vai criar uma película vítrea em cima e vai segurar o óxido, que é a cor que está em cima dele. Pronto, o azulejo está pronto. Pintura eu faço desde criança. Comecei com meu pai, na época pintava barco, casa. E a pintura esmalte porcelana eu conheci em 86. Aqui em São Luís, eu sou do interior, pintava lá a tela. E aqui eu conheci a pintura em 85 com um precursor húngaro, professor Nagy. Ele era húngaro, mas é a técnica portuguesa, né? Estou fazendo aqui um manguezal, isso é um símbolo também muito forte do Maranhão, né? Isso aqui é esmalte porcelana, essa técnica, a tinta só segura quando vai ao forno. Uma vez indo no forno, ela se funde com o esmalte do azulejo. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.